Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, o Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando nossos estudos, volume 256, 10 de agosto de 1899. Fala da justiça e como Jesus fica ferido pela simplicidade. Esta manhã veio o meu doce Jesus, que me transportou para fora de mim mesma e desapareceu. E havendo-me deixado só, vi que do céu desciam como dois candelabros de fogo, e depois, dividindo-se em muitos pedaços, se formavam muitos raios e granizadas que desciam à terra, e faziam uma grandíssima destruição em plantas e homens. Era tanto o horror e a fúria do temporal, que nem sequer se podia rezar, e as pessoas não podiam chegar às suas casas. Quem pode dizer como fiquei assustada? Então comecei a rezar para aplacar o Senhor, e ele, retornando, vi que trazia na mão como uma vara de ferro e na ponta uma bola de fogo, e me disse: minha justiça foi longamente retida, e com razão. Quer tomar vingança contra as criaturas, pois ousaram, destruir nelas toda a justiça. Ousaram destruir nelas toda a justiça. Assim, nada eu encontro justo no homem. Tudo nele foi desfigurado, nas palavras, nas obras e nos passos. Tudo é engano, tudo é fraude, tudo é injusto. Assim, penetrando no coração interno e externo, não é outra coisa que uma adega de vícios. Pobre homem, como te reduziste? Enquanto assim dizia, a vara que tinha na mão movia-a em ato de ferir o homem. Eu lhe disse: Senhor, que faz? E ele: não temas. Olha, esta bola de fogo fará logo, e não castigará mais que aos maus. Os bons não receberão dano. E eu acrescentei: ah, Senhor, quem é bom? Somos todos maus? Peço-te que não olhes para nós, senão para a tua infinita misericórdia, e assim ficarás aplacado por todos. Depois disso, ele adicionou: a filha da justiça é a verdade. Assim como eu sou verdade eterna, e não engano, nem me podem enganar. Assim, a alma que possui a justiça faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. Portanto, conhecendo por experiência a verdadeira luz da verdade, se alguém quer enganá-la, ao advertir a falta de luz que tem em si, logo conhece o engano. Então, acontece que com esta luz da verdade não se engana a si mesma, nem ao próximo e nem pode receber engano. Fruto que produz esta justiça e esta verdade é a simplicidade, outra qualidade do meu ser. O ser simples, tanto que penetra em toda parte e não há nada que possa opor-se a que eu penetre dentro. Penetro no céu e nos abismos, no bem e no mal. Mas meu ser simplíssimo, penetrando mesmo no mal, não se suja. Aliás, nem sequer recebe a mais mínima sombra. Assim, a alma com a justiça e com a verdade, recolhendo em si este belo fruto da simplicidade, penetra no céu, reintroduz-se nos corações para conduzi-los a mim. Penetra em tudo o que é bom e, encontrando-se com os pecadores para ver o mal que fazem, não fica manchada, porque, sendo simples, prontamente se libera sem receber dano algum. É tão bela simplicidade que meu coração fica ferido a um só olhar de uma alma simples, e ela é causa de admiração aos anjos e aos homens. Então é muito importante esse trecho, muito sério mesmo. Então, por que ele falou disso com a Luísa, né? Ela é a alma simples que está acalmando o coração dele, que está agradando ele, né? Ou ela tem que ser simples e ele está ajudando ela a isso, né? Vamos ver aqui. Somos todos maus. Quem é bom? Somos todos maus. Peço-te que não olhes para nós,
senão para a tua infinita misericórdia. E assim ficarás aplacado por todos. Depois disso, ele adicionou: a filha da justiça é a verdade. Assim como eu sou verdade eterna, que não engano nem me podem enganar. Assim, a alma que possui a justiça faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. Portanto, conhecendo por experiência a verdadeira luz da verdade, se alguém quer enganá-la ao advertir a falta de luz que tem em si, logo conhece o engano. Então, acontece que com esta luz da verdade não se engana a si mesma, nem ao próximo, nem pode receber engano. Fruto que produz esta justiça e esta verdade é a simplicidade. Outra qualidade do meu ser, o ser simples, tanto que penetra em todas as partes. Não há nada que possa opor-se a que eu penetre dentro. Penetro no céu e nos abismos, no bem e no mal. Mas meu ser simplíssimo, penetrando mesmo no mal, não se suja. Então, por isso há essa realidade da infinita misericórdia dele, né? Nem sequer recebe a mais mínima sombra. Assim, a alma com a justiça e com a verdade, recolhendo em si este belo fruto da simplicidade, penetra no céu e introduz-se nos corações para conduzi-los a mim, né? Dizendo dessa infinita misericórdia, né? Que é a verdade. Penetra em tudo o que é bom e encontrando-se com os pecadores, olha lá, que é o mal, né? Para ver o mal que fazem, não fica manchada, então ela não se assusta com o mal dos homens, que é o que aconteceu com a Luísa, na hora de rezar para ele, né? Porque sendo simples, prontamente se libera sem receber dano algum. Então, ela não se, né, na hora que ele fala que, eu só vou castigar os maus, os bons não vão receber dano algum. Ela fala, mas quem é bom? Então, ela é simples, né? Porque ela está sendo justa. Quem é bom? Só tu é bom, ninguém é bom. Então, usa a sua infinita misericórdia e aí todos vão ser aplacados. Então, ela é a alma simples aqui, né? E ela penetrou no céu, introduz-se nos corações para conduzi-los a mim. Penetra em tudo o que é bom e, encontrando-se com os pecadores para ver o mal que fazem, ela não fica manchada. Ela não se assusta, não fica assim. Eles merecem mesmo. Pode mandar, né? Porque sendo simples, prontamente se libera, sem receber dano algum. É tão bela a simplicidade que meu coração fica ferido a um só olhar de uma alma simples. E ela é causa de admiração aos anjos e aos homens. Então é muito bonito essa realidade da simplicidade, ver, né, agir com justiça, porque a justiça é que ninguém é bom, né? Isso é a justiça. A verdade é que Deus é misericórdia infinita, né? E pode perdoar e aplacar. E aí a simplicidade é ela rezar pedindo essa realidade, usando os dois elementos que ela conhece, né? Da verdade e a justiça. E ela penetra no céu e se introduz nos corações para conduzi-los a Jesus. Aí é lindo, né? Maravilhoso esse trecho. Mas aí tá bom. Por enquanto tá bom. É o que Deus colocou no meu coração sobre a Luísa ser simples. E aí amanhã eu falo mais sobre isso, que com certeza tem mais coisa para falar, porque é um elemento muito importante a simplicidade. E aí eu vou pedir para Jesus me ajudar, tá bom? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma, dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Fala da justiça e como Jesus fica ferido pela simplicidade. Esta manhã veio o meu doce Jesus, que me transportou para fora de mim mesma e desapareceu.
E havendo-me deixado só, vi que do céu desciam como 2 candelabros de fogo, e depois, dividindo-se em muitos pedaços, se formavam muitos raios e granizadas que desciam à terra e faziam uma grandíssima destruição em plantas e homens. Era tanto o horror e a fúria do temporal que nem sequer se podia rezar e as pessoas não podiam chegar às suas casas. Quem pode dizer como fiquei assustada? Então comecei a rezar para aplacar o Senhor. E ele, retornando, vi que trazia na mão como uma vara de ferro e na ponta uma bola de fogo, e me disse: Minha justiça foi longamente retida, e com razão, que é tomar vingança contra as criaturas, pois ousaram destruir nelas toda a justiça. Há assim nada de encontro justo no homem. Tudo foi desfigurado nas palavras, nas obras e nos passos. Tudo é engano, tudo é fraude, tudo é injusto, assim penetrando no coração interno e externo. Não é outra coisa que uma adega de vícios. Pobre homem, como te reduzistes? Tá muito sério o que Jesus está falando aqui, né? Porque ele vai falar sobre a simplicidade, né? E vai falar, e vai estar vendo no coração do homem que não tem simplicidade, né? Ele vai ver que no coração do homem, nas criaturas, ele vai estar mostrando aqui que não, o homem não age na justiça, né? O homem não age na justiça, o homem não é justo e ele não é verdadeiro. Ele não é verdadeiro, ele não age na verdade. Tudo é falso, tudo é engano nele. Pode até aparentar uma justiça por fora, mas quando vai ver lá dentro, quando vai cavar lá dentro, tem vício envolvido, né? Ele pode estar fazendo uma coisa que aparentemente é linda, mas às vezes as intenções deles, o que está lá dentro do coração dele, é um vício de querer se aparecer, né? É um vício de querer tá chamando atenção, tá se achando alguma coisa, né? O homem deveria dizer a verdade. Qual que é a justiça que o homem deveria entender? Que ele é um nada, que não faz nada por ele mesmo, né? Que não pode falar, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou maravilhoso, eu sou isso, eu consigo aquilo. Então, toda vez que o homem faz isso, dele se inchar, né? Se ensoberbecer, de se envaidecer, então, ele está agindo contra a justiça. E todos nós temos essa serpente dentro de nós, que precisa ser esmagada, porque essa serpente, né, essa vaidade, o querer se mostrar, o querer se aparecer, né, é, essa coisa que tem dentro de nós, todos nós, né, então ele fala que tudo no homem é engano, entendeu? Então, aí quando a pessoa não alimenta esse monstro dentro de si, ela tá agindo, ela tá sendo injusta, porque, entendeu? Então aqui tá falando assim, ó, minha justiça foi longamente retida e com razão quer tomar vingança, entendeu? Contra as criaturas. Então a justiça olhando para as criaturas vê que elas não pagam o preço verdadeiro, né? Que elas não amam verdadeiramente. Elas não agem com verdade, com transparência. Elas não agem com transparência, com honestidade. Sempre tem um vício escondido. Sempre tem uma fraude ali, né? Entendeu? Aí Jesus está falando que quando penetra o coração interno e externo, não é outra coisa que uma adega de vícios. Entende a pobreza do ser humano? Como que o ser humano é pobre? Uma adega de vícios. Jesus está falando. Então é muito complicado, né? Então precisa da justiça para purificar o ser humano dessa corrupção, né? Porque é a justiça de Deus precisa tocar o ser humano para ele também ver essa verdade. O ser humano tem que falar: Poxa, eu não sou um nada, quem sou eu? O ser humano tem que perceber que ele é nada sem Deus, né? O ser humano tem que ser verdadeiro consigo mesmo, né? Ele precisa ver que os passos dele são enganosos e a justiça faz isso. A justiça faz aparecer a verdade. A justiça faz as coisas, né, aparecerem, né? Entendeu?
se manda, por exemplo, a cruz para o ser humano, torna a alma transparente, mostra realmente o que está dentro da pessoa, se é fraude. Porque se ela ostenta uma virtude, de que ela é santa, de que ela é correta em tudo, aí vem uma cruz e ela perde a paciência, ela age totalmente do jeito que ela mostrava antes, isso é uma justiça para ela mesma, para ela ser justa com ela mesma, perceber, nossa, como que eu fui falso? Como que tem que mudar meu coração, né? Como que eu pintei e mascarei uma imagem, né? E que bom que Deus está agora me mostrando a verdade do meu nada, né? Então, é muito importante a justiça, né? Você ser correto, coerente, né? Então, enquanto assim dizia, a vara que tinha na mão movia-se em ato de ferir o homem. E eu lhe disse, Senhor, o que faz? E ele, não temas, olha, esta bola de fogo fará fogo, e não castigará mais que aos maus. Os bons não receberão dano. Aí é interessante, né, que a Luísa fala para ele assim, mas Senhor, quem é bom? Não vai sobrar ninguém, né? Quem é bom, né? Quem é bom? É porque a gente sabe que toda bondade vem de Deus, né? Então somos todos maus, todos temos essas adegas de vício aí, que tem essa serpente infernal que tem que ser esmagada todo dia. Todos nós, se deixar, se a gente não vigiar, se a gente confiar em nós mesmos, já era, né? A gente não pode confiar nunca em nós mesmos, entendeu? Então somos todos maus. Peço-te que não olhes para nós, senão para a tua infinita misericórdia, e assim ficarás aplacado por todos. Então ela é simples também porque ela fala para Jesus o que ela percebe assim claramente, né? Ela fala para Jesus, né? Ela conversa com Jesus assim de uma forma natural. Eu vejo também a simplicidade como essa sinceridade da alma, né? Essa alma que está sendo sincera com a realidade, com a verdade. Porque a simplicidade, a pessoa simples, ela vê a realidade das coisas. Ela não fantasia, ela não fica enfeitando, ela não preocupa em dizer coisas elevadíssimas, ela simplesmente olha para as coisas na natural, como é, e expressa como dá para expressar. Ela não fica preocupada com as palavras que ela vai usar. Ah, isso vai fazer mal para Jesus, e Jesus vai ficar chateado com o meu jeito de expressar. Essas palavras podem contaminar a Deus, não existe isso. Ela expressa com a forma que ela sabe expressar aquilo, mas dentro de uma coisa real, né? Então a Luísa foi verdadeira, né? Ela falou: quem é bom? Quem é bom, né? Todos estão inclusos nisso que o senhor está falando aí, senhor, né? Todos têm essa serpente infernal que tem que ser reduzida, destruída, né? Todos. Quem você vai olhar isso não vai ver isso? Se tem vontade humana, tem porcaria, não tem um. Você não vai conseguir ver alguém que tem vontade humana que não tenha isso. Não tem como. Não tem como. Então, usa da sua infinita misericórdia, Senhor, que também é uma verdade, né? Que a misericórdia de Deus é infinita, né? Então, e assim ficarás aplacado por todos. Então, só pelos próprios atos o que ele fez mesmo, né? Só pela própria sangue dele mesmo. Só ele é bom, entendeu? Só ele é bom, só ele é justo. Só Deus é santo. Aí, Jesus vai falar: a filha da justiça é a verdade. Então, Deus, é por isso que a justiça fica de olho em nós, né? Porque nós precisamos viver a verdade do livro do céu. E Deus quer a gente vivendo a verdade. Por isso que ele está aqui nos formando sério. Ele não está aqui brincando, né? Por isso que ele quer a gente assim consciente, ó. Isso aqui é viver de efeito. Isso aqui é viver na vontade de Deus. Entendeu? Esse é o ato na divina vontade. Esse aqui não é. Ele quer a gente assim nessa verdade, nessa consciência, vivendo de verdade, entendeu? E ele não mente para nós, ele não nos engana, né? Entendeu? Ele quer a gente na verdade. Espera aí, vocês não se pertencem mais, vocês deram voluntariamente as suas vontades para mim, vocês tomaram uma decisão, entendeu? Então vamos agir na verdade dessa decisão. E a justiça faz de tudo para a gente andar na verdade. Então, quando a justiça vem e pesa, ela traz a verdade. Uma correção que vem pode causar dor,
Entendeu? Mas o que que ela vai produzir? Ela vai ser a verdade, que você mesmo vai olhar para ela e vai falar assim: não é mentira isso que Jesus está falando. A gente vai saber a verdade, né? Então, assim, não tem como, né? A justiça de Deus, ela é implacável, assim, nesse sentido. Ela é o que ela é. Não tem como, né? A justiça de Deus, ela por que que ela é tão perfeita, né? Porque você vai ver a verdade das coisas como são, né? Vai transparecer a verdade. O fruto da justiça é a verdade. A verdade é fruto da justiça. Está falando que ela é filha da justiça, né? Então, é o que gera um ato de justiça, gera verdade. Agir na justiça é agir na verdade, é dizer a verdade, entendeu? Defender a justiça, né? Agir na justiça de Deus, né? Defender a Deus é agir na verdade. Defender os direitos de Deus é agir na verdade. Então, é a justiça de Deus que está cobrando mais. Aí a pessoa vai lá e fala o que Deus deseja, entendeu? Tá transparecendo ali a verdade. E o que vai transparecer nos corações dos que ouvem? A verdade, realmente, a verdade que Jesus está falando, né? Vai clarear a nossa alma, né? Para a realidade das coisas, como elas são, entendeu? Então, o ato de justiça traz a verdade, entendeu? É agir na verdade. Assim como eu sou verdade eterna, que não engano, nem me pode enganar. Então, ninguém pode enganar Jesus. Ninguém pode fingir, né, para Jesus nada, né? Entendeu? E Jesus também não quer você no engano, e não te deixa no engano, entendeu? Ele não te deixa no engano, ele não te deixa, como ele tá falando lá em cima, naquela realidade lá, tá? De ostentar uma coisa por fora e por dentro ser uma adega de vício. Então, ele faz a verdade aparecer, o que está acontecendo na terra. Ao tempo, a justiça está agindo poderosamente, trazendo a verdade, entendeu? O que que é esse Jesus tocar as pessoas? Fazer a verdade vir à tona, entendeu? Os castigos hoje são em torno de trazer a verdade e as pessoas serem expostas, né? Mas é a verdade. Lá no fundo ela vai ver e falar assim: eu sou sem vergonha mesmo. Pegaram meu vídeo lá fazendo tal coisa que eu fazia escondido. O que que eu posso fazer? Eu posso negar? Realmente é verdade. Eu estava fazendo isso mesmo, mas eu fazia escondido. Era tudo engano. Eu ostentava uma imagem e depois aparecia o meu vídeo lá, aparecia alguém que me flagrou lá, em tal lugar, né? E a verdade, a pessoa vai dizer o quê? Ela vai, o que que ela vai dizer? Então, esse vergonhar o ser humano, mostrar para o ser humano mesmo o que sai da boca dele por ele mesmo, né? Mostrar para ele as atitudes dele, é a justiça hoje tocando a terra. E é o ato mais poderoso para simplificar o homem, né? Para tirar do homem essa coisa que o homem colocou sobre si, né? Esse monte de coisa, de máscara que o homem colocou para si, né? Entendeu? Assim como eu sou verdade eterna, que não engano nem me pode enganar, assim a alma que possui a justiça, a alma justa que possui a justiça, faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. Então, ela é verdadeira. Ela faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. Entendeu? Ela não tem que pôr máscara em nada. Ela não tem que pôr máscara em nada, entendeu? Ela não precisa disso, né? Entendeu? Acontece a situação, a pessoa entende errado, ela fala, não, aconteceu isso, 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 pronto, final. Ah, mentira, não sei o quê. Sei lá, o marido tá querendo encher a paciência, né? Falando, mas criando um monte de coisa, né? Não, na minha opinião, você é isso, você é aquilo, você fez de propósito, você esqueceu isso de propósito, que você não importa. Não, eu esqueci, ponto final, pronto. Ela não tem que provar, ela simplesmente fala como aconteceu as coisas e ponto final, entendeu? Simples. Ela é simples para as coisas, sabe? Ela fala as coisas como aconteceu. Ela tá lá na reunião e fala.
Não, aconteceu que fulano de tal falou que ia vir, estava na escala do fulano de tal, dá o nome da pessoa, sei lá, o João. Era pro João vir nessa escala aqui. E ele não veio, né? Então aí vocês estão cobrando a pessoa errada. O problema que aconteceu foi porque o João não apareceu e não compareceu e não fez. Por que que aconteceu com ele, eu não sei. Então ela não penetra no mal, ela não fica julgando que ela não sabe. Ela só fala, eu não sei o que aconteceu, mas eu só sei que tava ele escalado lá. Ela é simples, ela é direta. Não apareceu. Tipo assim, entendeu? Aí ela não fica com penetrando no mal. Ai, o que que as pessoas vão pensar de mim? Vão falar que eu sou fofoqueira, porque eu dedei na reunião o João. Eu dedurei ele, né? Eu falei que foi ele que não veio e por isso o negócio deu errado. Ela só tá dizendo a verdade. Como aconteceu. Não tem no coração dela uma intenção de prejudicar o João, de fazer uma casinha pro João, né? Fazer acontecer uma briga ali, né? Entendeu? As pessoas veem essa atitude muitas vezes como trevas, mas as trevas é aquilo que Jesus falou, né? Com a adega de vício está no coração da pessoa, está dentro da pessoa. Ela não é responsável por isso. Ela joga a bomba e acabou. Que é só falar, né? Expor o que aconteceu, né? Entendeu? Ser justa. Mas aqui, então ela fala, vê o que que aconteceu com ele. Deve ter acontecido alguma coisa. Só ele vai saber explicar o que aconteceu, porque que ele não veio, né? Então, ouve ele, já é uma misericórdia, né? Ouve primeiro o que tem para dizer. A gente não sabe o que que aconteceu, porque que ele não veio. Eu só sei que ele que era para ter vindo e não veio. Acabou, entendeu? É a pessoa assim, sabe? Só para dar um exemplo assim, sabe? De uma pessoa assim fácil de lidar, verdadeira, simples, né? Correta, né? Ver as coisas como a realidade. Ah, deu problema porque fulano não veio, pronto. Pronto, final, né? Paciência. Então, a filha da justiça é a verdade. Assim como eu sou verdade eterna, que não engano nem podem me enganar. Assim, a alma que possui a justiça faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. Faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. Portanto, conhecendo por experiência a verdadeira luz da verdade, se alguém quer enganá-la, olha que legal isso. Portanto, conhecendo por experiência a verdadeira luz da verdade, porque o que Deus sabe daquelas, o que Deus tem a dizer das coisas, né? O que Deus, ela tem esse conhecimento da vontade de Deus, né? Ela tem conhecimento da vontade de Deus. Se alguém quer enganá-la, ao advertir a falta de luz que tem em si, logo conhece o engano. Então acontece que com esta luz da verdade não se engana a si mesma, nem ao próximo, nem pode receber engano. Então, se o marido vem e fala, você tinha que ser prudente, você tem que ser mais perfeita, né? Você tem que ser uma pessoa assim, que vê todas as possibilidades antes de fazer as coisas, né? Você tem que ser mais não sei o quê, você tem que ser mais o que. Aí você vai. Como você sabe a verdade do livro do céu, do que Deus fala, você vai advertir a falta de luz dentro de si, né? No sentido assim, aí Jesus não me deu na hora, não me lembrou, perdi a consulta. A verdade é, na hora eu não tive luz, não me veio nenhuma luz, não lembrei. Tô em paz, eu não tenho que viver com o jugo, aí eu não tenho que ficar, aí que eu poderia penetrar na mancha, né? Que é eu ficar assim, preocupada com o que o meu marido pensa de mim e querer fazer de tudo para que ele não pense mal de mim, não. Você é simples, é uma pessoa assim livre, né? Não, mas eu não lembrei, paciência, né? Vou marcar novamente, né? Aí você vai olhar para dentro de si e ver que você não teve intenção, né? Se alguém quer enganá-la, te confundir, tipo, fazer você pôr na sua cabeça que você, porque você pode cair no engano como? Pensando em si mesmo. Eu tinha que ser mais esperta, eu tinha que lembrar, eu tinha que, nossa, meu Deus, eu tô na culpa, ai, eu vou me confessar, ai, meu Deus, e começa aquela ladainha, entendeu? Então, ao advertir a falta de luz que tem em si, logo conhece o engano, ah, não, aquela pessoa ali tá com a paixão.
aquela pessoa está falando ali não é iluminado por Deus nesse momento. Entendeu? O marido pode até falar e você falar assim, ah tá, da próxima vez eu vou pôr um recado na geladeira para mim não esquecer. O marido te deu uma dica, você viu que foi até uma luz, né? O marido falou assim, por que você não coloca um recadinho na geladeira então, já que você está muito esquecido? Você é simples, você não tem problema com isso. Você não vai ficar, né? Ah, não, sou filho da divina vontade, né? Eu não posso. Não, mas tá bom, tá bom. Deixa eu pôr aqui o recado aqui, deixa eu marcar. Marca aí de novo então, mulher. Marca aí, você vai lá e marca a consulta. Marcou a consulta. É, de novo. Pronto. Você não fica com a mancha de ficar na culpa, ou de ficar, ai meu Deus, meu marido agora tá pensando horror de mim. Meu marido não confia em mim. Meu marido acha que eu sou lerda, que eu sou besta. Ele disse isso e não sei o quê. Olha só o que meu marido tá pensando de mim. Isso aí é ficar na mancha. Não, eu não tive naquele momento, eu esqueci. É a verdade. E se aquele marido cobra de você, não, você tem que ser assim, prudente. Com uma semana já antecipa a sua semana toda. Seja mais assim. Você vai lembrar do que Jesus fala e vai falar: opa, 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 opa. Ao advertir a falta de luz que tem, logo conhece o engano. Opa, Deus não quer que eu pense dessa forma. Isso aí é o vício do meu marido. Isso aí, essa realidade lá da verdade dele, você não vai também ficar jogando um monte de coisa na cara dele. Mas se você vai divertir também o que tem no coração do seu marido. Você vai saber, olha, é como qualquer outra pessoa, cheio de vício. Porque o ser humano é viciado em virtude também, mostrar virtude. Prudência para lá, prudência para cá, e aquela coisa toda, mas às vezes é só um vício. Às vezes é mais vício que virtude, né? A pessoa, né, quer te enfiar com ela abaixo da opinião dela, né? Que você tem que ser assim. Jesus já não me quer assim. Eu sei que Jesus não quer. Eu quero ter liberdade. Eu não quero eu preocupada com o que eu vou fazer daqui 1, 2 semanas, 3 semanas, né? Então, não é assim. Então, se eu ouvir o que está dizendo e fazer o que está dizendo, eu vou entrar no engano. Eu vou estar obedecendo à vontade humana dele. Então, na hora você percebe o engano pela luz da verdade do livro do céu, das coisas que Jesus fala, da sua intimidade com Jesus. Logo você percebe o engano. Então, acontece que com esta luz da verdade, não se engana a si mesma. Porque para que você vai ficar depois com culpa sem que você não teve intenção, sem que você é um nada, né? Você é um nada. Nem o próximo, né? Nem pode receber engano, né? Nem é o próximo. Então é muito interessante isso, né? Tem a ver também da luz que Deus dá, que a pessoa simples, ela na hora que né, Jesus mostra para a pessoa o coração daquela outra pessoa que está falando, né? Às vezes Deus ilumina ela, né? Ó, essa pessoa aí, a intenção dela é essa, e você já sabe, né? Entendeu? E você não vai enganar o próximo, você vai falar, olha, o que Jesus me falou foi isso, 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 né? Então, nem engana o próximo, né? Você não vai, você tá vendo que tá errado e vai lá e fala, não, não, Deus tá feliz com você, fulano, Deus amou o que você falou. Aí na hora de Jesus fala, odiei isso que essa pessoa falou aí, isso não tá errado, tem que corrigir isso, entendeu? E você vai lá com a justiça e fala a verdade, né? E qual o fruto que produz essa justiça e essa verdade? É a simplicidade. Outra qualidade do meu ser, o ser simples, né? Aí a pessoa não vai fazer as coisas mais com interesse, né? De repente, né? O fruto, né, que produz isso, você falar a verdade para uma pessoa, por exemplo, igual que Jesus fala aqui para a gente no grupo, aí a gente simplifica a gente, né? Tira da gente aquela coisa, né, que a gente complicada de entender o livro do céu errado, de achar que o que Jesus quer de nós é ficar só no material. A gente complica o que Jesus fala, né? Não entende o que Jesus está falando. Leva tudo para o lado material. Mas aí quando a verdade é dita, quando a luz é dada, o que que ela produz? Simplicidade. De você começar a corresponder a Deus do jeito que Ele deseja, sem confusão, né? Sem, sem esses vícios que tá falando aí do humano, né? Outra qualidade do meu ser simples, então as pessoas ficam mais simples,
né? Simples. Ser simples é o fruto que produz a verdade. A simplicidade, né? As coisas se resolvem muito rápido, sabe? Que é o que eu vejo assim, né? O ser simples, tanto que penetra em todas as partes, não há nada que possa opor-se. Deixa eu ver aqui. O ser simples, tanto que penetra em todas as partes, não há nada que possa opor-se a que eu penetre dentro. Então, qualquer situação, você pode entrar em qualquer buraco, entendeu? Você pode entrar em qualquer buraco, você não tem problema nenhum com isso. Você pode entrar em qualquer situação, né? Falar de qualquer coisa, né? Que Jesus quiser falar, entendeu? Que Jesus quiser falar. Que você não é aquela pessoa assim que complica as coisas de Deus, então ele tem mais liberdade para falar na sua mente, né? E te mostrar as coisas. Penetra no céu e nos abismos, no bem e no mal, tá vendo? Você pode ver o mal lá, ó. Entrar na cabeça lá do pedófilo, que Deus te mostrar a cabeça do pedófilo, que Jesus te mostrar essa realidade. E você tocar nesses assuntos mais sujos, de satanismo, de situações assim que Jesus te mostrar, e quer que você preste atenção muito no vídeo, presta muita atenção mesmo, entendeu? Entendeu? E você não se mancha, porque Jesus passava tudo por ele, os pensamentos das criaturas, os sentimentos das criaturas, tudo passava por ele, né? Não se suja. E se não suja assim, julgando as coisas pelo seu próprio eu. É só pelo que Deus está falando ali, entendeu? E não condena ninguém, né? Você vai também querer a misericórdia na vida dessas pessoas, né? Você vai querer a justiça, mas você sabe que a justiça é justamente para trazer a verdade à tona, né? É uma verdade que tem que trazer para o ser humano. Vai ser um bem que está sendo feito para o ser humano, né? Não se suja, aliás, nem sequer recebe a mais mínima sombra. Assim a alma com a justiça e com a verdade, recolhendo em si esse belo fruto, então ela tem que pagar para a justiça, né? Que é um sacrifício ela falar a verdade, né? Ela tem que andar com a justiça de Deus, né? Ela tem que pagar o preço para que Deus possa, né, dar essa graça para ela. Entendeu? Se essa alma simples, ela tem que pagar o preço para isso. Ela tem que pagar o preço. Recolhendo em si esse belo fruto da simplicidade, penetra no céu, né? Nas coisas elevadas também de Deus, né? Como uma bem-aventurada, né? Que já está ali recebendo, né? Luzes e luzes. Penetra no céu, introduz-se nos corações para conduzi-los a mim. Olha que incrível isso. Ela consegue falar de uma forma simples, né, e poderosa, né, que possa tocar os corações das pessoas para conduzi-los a mim. A Aline tem muito isso, né, esse dom, porque a gente percebe, né, que ela fala as palavras como tem que ser ditas, né, porque ela é simples. Então, se ela tiver que ser assim, muito, falar com muita força para provocar a justiça de Deus, de repente, é provocar uma dor em nós. Porque a dor pelo espiritual. Calma, 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 calma. Deixa eu balançar você. A justiça de Deus, de repente, é porque tá vendo, eles não estão pagando preço, eles não estão sentindo as dores de Jesus, eles estão sentindo as dores deles e tá achando que é de Jesus. Aí, Jesus não tá dando lá na vida deles, eu quero que eles deem então aqui no grupo. Eu vou provocar isso no grupo. É a justiça de Deus. Senão eu não posso dar mais luzes para eles, eu não posso comunicar mais para eles, porque eles não estão pagando preço para justiça. Calma, 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 calma. Então Jesus fala nesse trecho, né? Minha justiça foi longamente retida, e com razão quer tomar vingança contra as criaturas, pois ousaram destruir nelas toda a justiça. Há, assim, nada encontro de justo no homem. Tudo foi desfigurado, nas palavras, nas obras e nos passos. Tudo é engano, tudo é fraude. Tudo é injusto.
Assim, penetrando no coração interno e externo, não é outra coisa que uma adega de vícios. Pobre homem, como te reduziste? Então, o homem está numa situação de vício, de pecado, né? Até parece que está tudo engano, tudo fraude, porque é uma coisa assim, o que parece que é bom, mas no fundo, no fundo tem um interesse, né? É muita enganação, né? Parece que é bom, mas no fundo, o propósito não é o bem. Tem muito isso nas ações do ser humano, no interior ali do homem. É o que Deus está vendo, né? Deus está vendo. É o que ele vê o coração do homem cheio de vícios, que faz uma coisa boa, por exemplo, mas tem um interesse por trás, de ganhar alguma coisa para si, ou de, né, um exemplo, às vezes até na igreja, né, pessoas que estão falando, por exemplo, tá pregando o evangelho, tá falando de Deus, tá falando da palavra de Deus, mas no fundo, quer dinheiro. Então é um vício, tá viciado, quer dinheiro, quer ganhar fama. Então tem todo, Deus, e Deus vê tudo isso, né? Enquanto assim dizia, a vara que tinha na mão movia em ato de ferir o homem. Eu lhe disse, Senhor, o que faz? E ele, não temas, olha, esta bola de fogo fará fogo, e não castigará mais que aos maus. Os bons não receberão dano. E eu acrescentei, Senhor, quem é bom? Somos todos maus. Peço-te que não olhes para nós, senão para a tua infinita misericórdia. E assim ficarás aplacado por todos. Então ela foi bem simples, né? Ninguém é bom, Jesus, ninguém é bom, todo mundo é mal. Se o Senhor for olhar e não castigar só castigar os maus, não tem ninguém que é bom. Então olha com misericórdia para o ser humano. Aí ele falou: a filha da justiça é a verdade. Assim como eu sou verdade eterna, que não engano nem me podem enganar, assim a alma que possui a justiça faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. Portanto, conhecendo por experiência a verdadeira luz da verdade, se alguém quer enganá-la, ao advertir a falta da luz que tem em si, logo conhece o engano. Então acontece que com esta luz da verdade não se engana a si mesma, nem ao próximo, nem pode receber engano. Quem vive na justiça, e a justiça só existe em Deus, na vontade de Deus, só Deus que sabe o que é justo, só Deus é justo, só Deus é bom. Se eu saio desse cerquinho e querer com a minha própria vontade escolher alguma coisa, fazer alguma coisa, nunca vai ser justo, nunca vai ser bom. A bondade, a justiça, o amor, tudo só está em Deus. E se a gente vive nessa justiça, o fruto disso é viver na verdade. E a verdade é o próprio Deus. A verdade é Deus. A verdade é Deus. Assim, aí ele fala, assim como eu sou a verdade, não engano, que não engano, nem me podem enganar, assim a alma que possui a justiça faz resplandecer em todas as suas ações a verdade. A alma se torna como Deus, né? Ele não engana ninguém e ele não se deixa enganar. Não tem como enganar Deus. E ele também não engana ninguém. Ele fala sempre a verdade. E a alma que vive na justiça, que vive na justiça, que é o próprio Deus que está nela, né? Ele é a justiça. A alma que vive na justiça, ela vive assim também, falando sempre a verdade, deixando sempre resplandecer a verdade em suas ações. Portanto, conhecendo por experiência a verdadeira luz da verdade, se alguém quer enganá-la, ao advertir a falta da luz que tem em si, logo conhece o engano.
Então acontece que com esta luz da verdade não se engana a si mesma, nem ao próximo, nem pode receber engano. Você tem uma luz na sua mente, que é o próprio Deus, que é ele sempre falando e o que importa é sempre o que ele fala. Se alguém fala alguma coisa e você vai confrontar com a verdade que tem dentro de você e não vai se deixar enganar. E não vai se deixar enganar, você vai sempre consultar, como se fosse assim, né? Deixa eu tentar entender, se eu me explica para eu falar. Tipo assim, você vai sempre confrontar o que a pessoa fala com o que Deus fala, que está na sua mente. Deus está em você. E você só vive pela verdade que é Deus. Se alguém fala algo que vai contra isso, você compara na hora. Não, isso não é verdade. Eu não vou deixar me enganar. Ninguém me engana. Eu não vou cair nessa conversa, né? Tipo assim, você fica com a verdade que é Deus. A alma que vive na justiça, que vive com Deus, na vontade de Deus, ela não engana ninguém, ela sempre fala a verdade, sempre, por mais que dói. Por mais que dói, a gente fala a verdade. Você não fica enganando ninguém. Vivendo com Deus nessa justiça, você não fica enganando ninguém. Por mais difícil que seja, você não engana. Você não quer enganar ninguém, você não quer enganar Deus, de jeito nenhum. E não se deixa enganar por ninguém. É, por quê? Porque você vai ter a luz de Deus para te mostrar a verdade sempre, em tudo o que acontece. Deus vai te mostrar a verdade, que é Ele. Aí, por exemplo, um exemplo assim, Jesus, que eu vi, que eu confrontei, assim, que aconteceu isso, né? Que Jesus me mostrou a verdade. E, e eu falo isso aí não tá certo. Isso não tá certo, não é bem assim. Um exemplo que aconteceu esses dias. Eu estava na formação para catequista na minha paróquia, está sendo feito por um teólogo, doutor. Ele é doutor, ele é pós-doutor, ele tem um monte de título. Ele estudou em Roma. Ele tem um currículo assim, meu Deus, você vê o currículo dele e fica chocada. E ele está fazendo a formação, beleza. Aí, numa das formações, ele pediu para a gente falar, e era para testemunhar coisas assim. E eu falei que eu vivia numa paz muito grande, que eu queria muito que as pessoas entendessem que a felicidade está em viver na vontade de Deus. Que eu vivo muito, muito tranquila, apesar de muitos problemas. Aí ontem, anteontem, eu cheguei um pouquinho mais cedo e ele me perguntou: E aí, você já resolveu aquele problema que você falou que estava acontecendo? Eu falei assim: Não, não resolveu ainda não. Ainda tá analisando, mas acho que vai dar tudo certo. E eu também nem sei se eu vou ficar lá no lugar que eu trabalho, eu nem sei se eu vou ter, eu sou mais a responsável por isso, porque teve umas mudanças lá e eu não sei se eu vou ficar, eu ainda não sei. Aí ele falou assim, aí eu falei, mas eu tô em paz, tô tranquila, independente se eu ficar ou não, eu confio em Deus, eu não tô perturbado por causa disso não, tô em paz, eu fico muito em paz. E ele, ah não, mas o custo de vida aqui eu falei assim, se eu sair, eu vou ter uma perda, né? Assim, vai ter uma redução no meu salário, mas não tem problema. Eu me abandono em Deus, não fico perturbada. E ele, não, mas. Aí ele falou assim, mas aqui o custo de vida é muito alto. O custo de vida aqui é altíssimo. Nossa, eu fui tirar a carteira de motorista do meu pai, foi 4 vezes mais caro do que lá onde eu morava. Então, assim, o custo de vida aqui é muito alto. Aí eu entendi assim, então quer dizer assim que é, eu vivo assim, eu vivo pelo que Jesus falou, pela verdade que Jesus falou, que é ele a verdade, né? E o que Jesus fala, para me abandonar, para que é só a vontade dele, que tudo que acontecer está no controle dele, que a minha vida é dele, que e o que ele falou no evangelho, ele falou: "Olhai os lírios do campo, meu pai cuida de tudo, o passarinho, o lírio. Então, assim, vocês não se preocupem com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai beber, que não sei o quê. Se meu pai cuida dos passarinhos, vai cuidar de vocês. Então, eu vivo assim, tranquila, não vou ficar sem dormir por causa disso." Aí ele falou: não, mas o custo. Aí
isso que ele falou, mas o custo de vida mas Jesus não falou que, que era pra gente ficar preocupado se eu morasse numa cidade que o custo de vida é muito alto. Não teve uma exceção, assim, na hora que Jesus falou pra gente se abandonar e viver da providência de Deus e não se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir, que Ele cuida da gente. Ele não falou assim, exceto se você morar numa cidade que é muito alto o custo de vida, aí você tem que se preocupar, sim. Aí você tem que descabelar, você tem que ficar preocupada, você tem que ficar aflita, você tem que fazer, nossa, não aceitar perder isso aí, não. Não aceita, não. Neste caso, você não precisa aceitar. Jesus não falou isso. Então você confronta com a verdade que é Deus, com o que Deus falou sobre isso, sobre tudo. Então, em cada coisa que acontece, você fica com o que Deus fala. A verdade que é Deus. Essa é a verdade. Eu não tenho que me preocupar. Essa é a verdade. É uma coisa muito simples. É simples. Você é simples. Você vê as coisas de uma forma muito simples. Meus colegas ficam falando, fazendo um monte de conjectura. Nossa, isso e aquilo, se acontecer isso. Gente, não aconteceu nada ainda. E a gente não tem que pensar nada. Ai, eu não devia ter vindo pra cá, porque se eu vim agora eu vou perder. Como que eu vou fazer? Não pense em nada. Foi bom, você vai continuar conseguindo morar aqui? Sabe, a pessoa fica pensando um monte de coisa, não é simples, não aconteceu nada ainda. Ah, mas é melhor já pensar no pior, porque aí se acontecer o melhor, a pessoa complica um monte de coisa e fica sem dormir por causa disso. Então, a filha da justiça é a verdade. E aí você não se deixa enganar. Mas é um processo, né? Tipo assim, você vai absorvendo tanto Deus, tanto, vivendo só para Ele, só com Ele. Você vive só para conhecer Deus, que é a verdade. Que quando alguém te fala alguma coisa, você está conectada com Ele. Se você está conectada com essa verdade o tempo todo na sua mente, quer receber dele a luz para tudo. Você não vai enganar ninguém, não vai deixar se enganar. Só que tem que ser simples. Que é que ele falou da simplicidade, porque a vontade humana, viver na vontade humana sem Deus, viver com a nossa vontade guiando a gente, ela complica tudo. Ela complica tudo. Você não consegue ver as coisas de uma forma simples. Você fica, meu Deus, pensando mil coisas, fazendo tempestade o tempo todo por causa de nada. A vontade humana faz isso. Então, se você não vive na verdade, na justiça, a gente, meu Deus, é muito complicado. Você complica tudo. Você para de dormir por causa de uma coisa que não aconteceu ainda. Você fica pensando, não, mas eu tenho que confiando muito em si mesmo, né? Você fica confiando muito em si mesmo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Nossa, é muito complicado, meu Deus. Mas é um processo, eu tava falando, é um processo. Se você está sempre conectada com Deus, Ele que vai trazer a luz para você saber se aquilo é dele ou não, para você saber discernir as coisas, né? Se você está sempre conectado com Ele, é o que Jesus tem falado para a gente, né? Essa vida com Ele, essa conexão com Ele, essa intimidade com Ele, para ter sempre essa luz brilhando na nossa mente em cada situação que acontecer. Porque se você desconecta de Jesus, facilmente você se deixa enganar. Facilmente. A gente está aqui buscando viver na divina vontade, na santidade divina, de acordo em tudo, em todos os nossos atos. Se você não tiver um relacionamento com Jesus muito profundo, íntimo, de saber tudo o que ele pensa, de sempre buscar nele as respostas para tudo, se você não tem essa intimidade, você vai acabar caindo muito fácil, se deixar enganar pela vontade humana das pessoas e fazer o que Deus não quer. Isso é muito sério. A gente acaba fazendo o que Deus não queria que a gente fizesse. Que é o que eu contei esses dias, esse final de semana, de eu participo de um grupo de intercessão. E aí lá tem as regras de como fazer a oração. E aí a moça falou comigo, que quem quiser, eu vou tentar resumir assim, mas quem quiser continuar no grupo tem que estar em unidade de oração. Mas assim, o que é a verdade?
eu vou estar em unidade de oração, eu estou vivendo a divina vontade. Eu estou rezando o tempo todo. A oração de um filho da divina vontade é mar. Eu posso, eu ofereço para Deus, eu me uno à oração de Nossa Senhora e ofereço para Deus toda a oração que Nossa Senhora fez, que Jesus fez, na divina vontade, tudo é seu. Não tem mais é, as coisas suas e as de Deus. Tudo que é de Deus é seu. Então, assim, eu falei para ela, tá, eu vou estar em unidade de oração. E eu vou sempre levar para Jesus, quando eu vou rezar, eu vou levar para Jesus a situação, vou tentar entender com ele qual que é a vontade dele. Tudo na verdade, na luz, de forma simples. Mas se eu fosse me deixar enganar, eu ia falar assim, tá bom, eu tô em unidade com vocês e eu vou rezar desse jeitinho aí que você tá falando. Do jeitinho assim, eu vou querer mostrar. Ah, eu rezei hoje isso e aquilo, vou colocar no grupo ainda. Eu não menti, eu não falei nenhuma mentira, eu não enganei ninguém, eu vou rezar. E eu realmente rezo. Mas você tem que ver as coisas na verdade. Não pode se deixar enganar, senão eu vou começar a rezar de um jeito humano e vou tomar todo o meu tempo, o tempo todo que eu tenho, preencher todo o meu tempo, a minha mente, os meus pensamentos com essa missão de intercessão lá nesse lugar. Eu vou ficar a minha vida inteira, todo o meu tempo, todos os meus pensamentos, os meus desejos, as potências, tudo focada nessa missão. Sendo que Jesus falou, você vai rezar, mas você vai rezar, mas assim, não é do jeito humano, não é, é do jeito que eu quero. É do jeito que eu quero. Você não vai ficar focada nisso e vai abandonar vai me abandonar, vai abandonar o caminho que você já está de conhecimento da santidade divina, de viver na divina vontade. Você não vai sair da minha vontade para ir fazer essa missão. Entenderam? Assim, que tem coisas que a gente vai fazer, que as pessoas não vão falar para a gente fazer, que se a gente seguir de uma forma humana e sem a luz da verdade, você vai acabar não fazendo exatamente como Deus quer. E é Ele que vai falar o que Ele quer em cada situação. Não existe uma regrinha assim para ser cumprida, para ser seguida. A regra é a vontade de Deus. E você tem que saber qual é a vontade de Deus em cada situação. E Deus vai estar brilhando na sua mente, te falando o que Ele quer, né? Então, isso tem que ser muito simples para ouvir. Porque Ele vai falar no seu coração, Ele vai falar na sua mente com pensamentos. Se você não for simples, você não vai acreditar. Não, não é Deus. Deus vai. Sabe, se você não for simples, você não vai ter como ter essa comunicação com Deus. Porque Ele penetra na nossa mente de uma forma muito simples e traz pensamentos na nossa mente. Então ele falou, a filha da justiça é a verdade, que produz, né? O filho é o que produz, né? A filha da justiça é a verdade, a filha da justiça é a verdade. A filha da justiça é a verdade. Então a justiça produz viver nessa verdade. Fruto que produz esta justiça e esta verdade é a simplicidade. Outra coisa que produz a justiça e a verdade é a simplicidade. Outra qualidade de meu ser. Outra qualidade de meu ser. O ser simples, tanto que penetra em todas as partes. Não há nada que possa opor-se a que eu penetro dentro. Penetro no céu e nos abismos, no bem e no mal. Mas meu ser simplíssimo, penetrando mesmo no mal, não se suja, aliás, nem sequer recebe a mais mínima sombra de sujeira. Então a alma fica desse jeito, né? Assim a alma, com a justiça e com a verdade,
recolhida em si este belo fruto da simplicidade, penetra no céu, introduz-se nos corações para conduzi-los a mim. Penetra em tudo o que é bem e, encontrando-se com os pecadores, para ver o mal que fazem, não fica manchada, porque, sendo simples, prontamente se libera, sem receber dano algum. É tão bela a simplicidade que meu coração fica ferido a um só olhar de uma alma simples. E ela é causa de admiração aos anjos e aos homens. A alma simples penetra em qualquer lugar e não se suja, não se mancha, igual Deus. Ela tem essa característica de Deus de penetrar nas coisas mais do mal e não se sujar. Como ela é simples, ela rapidamente sai sem nenhum dano. Igual a luz do sol. A luz do sol, né, que penetra em qualquer lugar e ela não se mancha, ela não muda. O sol está lá no seu posto, iluminando toda a terra, ilumina os lugares mais escuros, mais fétidos e não se suja. Assim a alma, se a gente, como a gente vive na verdade, como a alma vive na verdade e na justiça, mesmo que você está no meio das pessoas, dos pecadores, de situações difíceis, complicadas, você não se mancha. Então não precisa ter medo de conversar com as pessoas. Você não se afasta das pessoas. Você não para de conversar com as pessoas que você sabe que, por exemplo, eu trabalho numa empresa, tem um monte de gente de todo tipo de religião. Tem espírita, tem gente que não tem religião nenhuma, que é ateu, que é evangélico. Eu não deixo de conversar com eles. E até sobre as coisas de Deus. Até sobre as coisas de Deus. Aqueles pensamentos deles não vai penetrar na minha mente. Eu não tenho medo de conversar com um espírita, por exemplo, e saber a opinião dele sobre Deus e o que ele vai. Eu não fico assim, o que ele vai me falar vai me contaminar, então eu não vou conversar com ele. Não, porque a verdade está na minha alma. E o que ele falar, eu vou confrontar com a verdade que está em mim, que Deus vai me mostrar. Se aquilo que ele está falando é a verdade ou não. Se eu posso, tipo, acreditar naquilo ali que ele está falando. Assim, bem simples, né? Um exemplo bem simples. Eu estava conversando com um espírita. E aí eu falando para ele, até contei na live, né? Eu falando para ele que a nossa. A, o propósito do ser humano que está no catecismo da Igreja Católica é conhecer, amar e servir a Deus. E ele não concorda com que o ser humano vive para servir a Deus, para amar a Deus. Que a gente vive para amar o próximo. Mais ou menos assim que ele pensa. Que é só, basta amar o próximo. Que não tem que ter um relacionamento com Deus, uma conversa com Deus, uma intimidade com Deus e amar a Deus como a gente ama o próximo, que é só o amor ao próximo. E aí, e ele fala de uma forma bem assim, ele tem uma oratória, você tem que ver como ele fala. Ele fala de uma forma assim que convence muito. O jeito que ele fala, assim, convence, poderia convencer. O jeito que ele fala, sabe? O jeito que ele fala. O tom de voz que ele usa, o jeito que ele fala, assim. Mas eu fico, não é assim. Eu vi claramente ali, não é bem assim. Eu consegui. Ele fala e aquela coisa que ele tá falando não encaixa na minha cabeça. Não entra, porque não é o que Deus me fala, não é a forma como Deus me ensina, como a verdade que tá na minha alma, tipo assim. Mas eu não tenho que ter medo de falar com ele. Porque quando ele fala alguma coisa que não é a verdade, bate numa rocha. Bate numa rocha. Então você não tem medo. Você não tem medo de falar com as pessoas. Agora eu estava falando com um ateu. Ele sentou na minha mesa para conversar e estava meio desanimado. E aí eu falando um monte de coisa para ele e, e ele fala a opinião dele. Mas eu acho que é assim, assim, assado, eu acho que não devia ser assim, não sei o quê. Mas não,
Eu não vou passar, eu não tenho medo de ouvindo ele, eu passar a viver da mesma forma que ele fala. Eu seguir ele. Tipo assim, ele me contaminar e eu começar a viver como ele tá falando para eu viver. Porque tô sempre olhando para Deus, Deus que é o meu mestre, ele que me guia, ele é a verdade dele que eu sigo. Entendendo assim? E ele falou, a simplicidade. Outra qualidade do meu ser, o ser simples, tanto que penetra em todas as partes. Não há nada que possa opor-se a que eu penetro dentro. Penetro no céu e nos abismos, no bem e no mal. Penetro no céu e nos abismos. Ah, quando ele fala penetro no céu e nos abismos, assim a alma, né? Ele falando assim a alma. Então, assim, esse céu, a gente penetra nas verdades de Deus, assim, de forma, meu Deus, a gente entra nas verdades de Deus, na cabeça de Deus, o céu é Ele. A gente penetra no céu, penetra na mente de Deus e se enche dele, né? E penetra nos abismos. A gente penetra no coração do homem. O meu colega sentou lá e eu fiquei ouvindo tudo que ele falou. Eu não fiquei, eu não vou nem prestar atenção no que ele tá falando, que eu vou me contaminar. Não. Eu ouço tudo que ele tá falando. Tudo que ele tá falando. E eu fico olhando para ele. Eu sei que Deus está comigo, então não tenho que ter medo de me contaminar. É Deus em mim ouvindo o que ele está falando. E Deus ouve tudo, tudo, tudo que ele está falando. E ainda fala de uma forma para não agredir, porque ele não acredita em Deus. Então ele vai falar de uma forma, Deus através de mim fala de uma forma que não impõe essa verdade que para ele é inaceitável, que Deus existe e não acredita. Aí eu falei para ele assim, ele falando da situação, né, que a gente pode ter que sair e tudo. Aí eu falei assim, eu vejo as coisas de uma forma assim, é uma coisa que eu não posso controlar. Eu não posso controlar o que vai acontecer. Então eu aceito e fico em paz. Porque o que eu não posso controlar, eu tenho que aceitar. Aí eu não vou falar para ele, foi Deus que falou assim, assim, ele não acredita em Deus. Aí ele foi e falou assim, é verdade, tem um isso realmente é o melhor se fazer mesmo, porque tem um ditado antigo que fala isso. Eu até esqueci o jeito que ele falou o ditado, mas era mais ou menos isso, de aceitar as coisas que você não pode controlar. Então você não tem medo de falar com as pessoas. Você não fica com medo, eu não vou falar com essa pessoa porque ela vai me contaminar e eu vou começar a pensar igual ela pensa, né? Penetra nos abismos. Você vai conversar com a pessoa e você ouve tudo. Tá conversando com a pessoa, um pecador, não sei, que pensa totalmente diferente, que não acredita em Deus, que acredita de outra forma totalmente diferente. Mas você penetra nesses abismos, nas trevas da pessoa e não se suja. E não fica, não se contamina, tipo assim, de começar a pensar igual ela. Você vai lá para ajudar. Você vai lá para ser luz. Você conversa para ser luz. Aí eu fiquei falando com ele. Aí ele começou a falar do filho, que ia ficar lá, que dava muito, muita despesa para ele. Quantos anos ele tem? 20 anos. E ele não trabalha? Não, eu quero que ele só estude. Aí eu fui contar para ele como que é essa questão de só estudar, da experiência que eu tive desde novinha, que eu sempre trabalhei, nunca me atrapalhou. Falei um monte de coisa para ele. Então você vai conversar penetrar nos abismos e levar luz. Você é luz. Você é luz junto com Deus. Você vai levar luz nesses abismos que você penetra no coração das pessoas. Penetrando mesmo no mal, não se suja, aliás, nem sequer recebe a mais mínima sombra. Assim a alma com a justiça e com a verdade, que é o próprio Deus. A justiça e a verdade é Deus. Quem é a justiça e a verdade? É Deus. A alma que possui Deus, a justiça, a verdade, ela possui. E aí na divina vontade a gente possui Deus completo, com todas as características do ser dele, que ele falou. A simplicidade é mais uma qualidade do meu ser. A alma que vive na divina vontade tem as qualidades do ser divino, ela tem uma vida que é divina.
Então você penetra nos abismos dos corações das trevas e não se mancha igual Deus. A alma com a justiça, recolhendo em si este belo fruto da simplicidade, que é outra qualidade de Deus, penetra no céu, introduz-se nos corações para conduzi-los a mim. É isso. Eu fui conversar lá com o Espírito e eu falei, é assim que para isso que a gente foi criado. E eu fui dando exemplos para ele. Não sei, a minha intenção era conduzir ele para a verdade. Você vai para isso, você entra no abismo do coração da pessoa para levar a luz, para conduzir ela para Deus. Introduz nos corações para conduzi-los a mim. Penetra em tudo o que é bem e encontrando-se com os pecadores para ver o mal que fazem. E aí você entra, Deus ele mostra muito pra gente, né, o mal que os pecadores fazem, e a gente fica ali meditando, conversando com Deus, produzindo orvalho benéfico. Quando a gente conversa sobre uma situação de uma pessoa que está na desordem, que está em alguma situação de pecado, aquilo que a gente tá falando e está refletindo, tentando entender o propósito que Deus está, o propósito de alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa, você está querendo, o que você quer? Você quer conduzir aquela alma para Deus. Você está olhando e pensando em Deus também, nas dores de Deus, né? Você fica ali para aplacar a justiça, para sentir a dor de Deus, né? Não é muito assim na divina vontade a gente pensando no sofrimento humano, no sofrimento da pessoa humana. A gente fica muito no sofrimento de Deus para sentir a dor de Deus na nossa alma. É a vida dele, gente, é a vida dele na nossa alma. Então a gente sente a dor dele. Quando a gente vê uma situação de pecado, de injustiça, a gente está vendo com o olho de Deus, você está vendo com os olhos dele aquela situação. Você tenta entender, a gente fica tentando entender o que Deus pensa daquela situação. Por que Deus tá irado com aquela situação? O que Deus vê naquela situação? E aí você intercede pela pessoa intercede pela pessoa, mas assim, mais pensando em Deus, né? É muito pensando em Deus, na dor dele, para levar aquela pessoa, trazer ela pessoa, conduzir ela de volta para o coração de Deus, mas por Deus, não muito por ela mesma, pela pessoa. Você fica muito no amor a Deus. O amor ao próximo é amor a Deus. Você ama o próximo, quer conduzir ele ao coração de Deus, mas isso por Deus, por amor a Deus. Porque é Deus que quer. Você ama a Deus. Ele quer seu amor. Ele é o seu amor. É ele que é o seu amor. Ele que está no seu coração. Só está ele e você na terra. E se você vê uma situação de pecado, de injustiça, de ofensa a ele, que alguém está ofendendo a ele, você vai entender a situação para conduzir essa pessoa para ele, mas por ele, porque você ama ele. Dá a vida por ele, não pela pessoa. Esse amor ao próximo, tá? É por causa do amor a Deus. É totalmente o contrário do que esse espírito estava pensando. Ele pensa totalmente o contrário disso. Que amar o próximo é só amar o próximo. E se eu amar meu próximo, Deus não tem que falar nada comigo. Eu não tenho que ter relacionamento nenhum com ele. É só amar o próximo. E no fim da vida, Deus vai abrir as portas do céu para mim porque eu amei o próximo. Mas não tive nem relação com Deus. De nem conhecer Deus. Assim a alma com a justiça e com a verdade, recolhendo em si este belo fruto da simplicidade, penetra no céu. Introduz-se nos corações para conduzi-los a mim. Penetra em tudo o que é bem. E encontrando-se com os pecadores para ver o mal que fazem, não fica manchada. Porque sendo simples, prontamente se libera, sem receber dano algum. É tão bela a simplicidade que meu coração fica ferido a um só olhar de uma alma simples. E ela é causa de admiração aos anjos e aos homens. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.